Mas já Isso tá aí. pode ajudar aí, segundo turno da galera. Hum. Porque, sei lá, o Bolsonaro fica isento do apoio que o Ricardo Nunes até o fim. Marçal ganha e ajuda, sei lá, a eleger no, Ramagem no segundo turno, sabe? O Bolsonaro não tá bem nas outras cidades importantes, os candidatos bolsonaristas. Só, Ramagem tá bem atrás. antes de você seguir sua análise, me dê um instante, porque eu quero comentar um negócio que eu tô vendo no chat ali. O Cleiton Silva Rodrigues escreveu: para parar o Marçal, massa, é só vocês do MBL parar de usar o fundão. Ah, esqueci que vocês estão usando. Pô, Vocês pegaram a live errada pra falar do fundão, tá? vamos lá. Vocês Assim, é um pegaram o prazer professor Ricardo muito Almeida. Vai, grande que eu tenho de coloca a dar tela no professor. este argumento. Eu quero Tela realmente pro dar professor. este argumento, elaborar esse argumento aqui com todo o carinho. Porque certamente eu fui a primeira pessoa no MBL inteiro a insistir que o movimento deveria usar o fundo eleitoral. É uma pauta que eu insisti numa época que ela era absolutamente minoritária, era só eu que falava isso. Só eu que falava isso. No início, lá atrás, era só eu que falava isso, porque eu falo isso há anos. Né? E todo o movimento era contrário a essa pauta, e foi um longo trabalho de convencimento. E o que aconteceu? Assim, o que fez mudar, né? Isso é uma mudança grande. Alguns elementos fizeram mudar. O primeiro elemento foi notar que os nossos concorrentes, tanto diretos quanto indiretos, estavam usando o fundo. O Partido Novo usa o fundo. O bolsonarismo em peso usa o fundo. Quando a gente percebeu que todo mundo estava usando, exceto nós, e que esses concorrentes estavam tendo um desempenho eleitoral melhor do que nós, a gente começou a acender aquele alerta. Não, peraí, o que está acontecendo? Porque o eleitor de direita, supostamente, é um eleitor que preza por não utilizar o fundo eleitoral de jeito nenhum e tal. E a gente fazia disso uma pauta, mais que uma pauta, era um instrumento retórico para ir lá e apontar e falar, pô, você está usando, tá errado, né? A gente fazia realmente disso um instrumento retórico muito forte nas eleições. A gente começou a perceber que o eleitor não estava ligando. Boa parte do eleitor não está ligando. Tá, tem algumas pessoas que ligam sim, mas boa parte não está ligando. Tanto não estava que estava apoiando essas figuras. A segunda coisa que a gente começou a ver, e eu falava isso direto, é que a gente pretende ser uma força política majoritária. O que significa ter centenas e no futuro milhares de candidaturas espalhadas em todo o Brasil, inclusive em lugares onde o voto de opinião é bastante restrito e é bastante difícil. Nesses lugares, qual é a probabilidade de um candidato, né, que esteja ligado, né, ao nosso grupo, ter uma vaquinha que vai permitir ele fazer uma campanha? A probabilidade disso acontecer é zero. Eu já estou adiantando. É zero, zero, zero. Inúmeros candidatos que hoje estão saindo nessas eleições de agora, e eu não estou falando de centenas nem de milhares de candidatos, não. Eu estou falando de algumas dezenas apenas. Não poderiam fazer campanha nenhuma se dependesse de vaquinha. Eles simplesmente não iriam nem começar a fazer, porque não haveria meios para isso. Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto que eu sempre falava é que nós, quando se fala, mas o MBL disputa, agora está disputando em pé de igualdade com a velha política. Pera aí, não está disputando em pé de igualdade com a velha política não, minha gente. A velha política, a política institucional brasileira rouba dinheiro, compra os votos, e é assim que essas pessoas conseguem se eleger e se reeleger. É na base do roubo e da compra de votos. Este é o fato sobre a política institucional brasileira. E isso a gente não faz e nunca vai fazer. Por quê? Porque isso é ilegal. Isso escapa à legalidade. Então, ao utilizar o fundo eleitoral, o MBL não está em pé de igualdade. Nós ainda estamos em desvantagem, porque nós concorremos com adversários que frequentemente roubam e que fazem uso do dinheiro obtido ilicitamente nas suas próprias campanhas. Então, esse é o terceiro ponto muito significativo a colocar. E o quarto ponto no final, e isso é uma coisa que para mim está muito evidente agora que surgiu essa polêmica aí do fundão, é que as pessoas que são mais estridentes contra a utilização que o MBL faz agora do fundo não são os nossos apoiadores reais. Tá, tem alguns apoiadores que ficaram incomodados,
Tem alguns apoiadores que ficaram, mas não é o grosso, não é a maioria. A maior parte das pessoas que chegam, eu vi vários e vários comentários no meu Twitter. Vários comentários no meu Twitter. E aí eu abro e olho o perfil da pessoa, né, pra ver quem é a pessoa. É bolsonarista. Sabe? Ou é esquerdista, até esquerdista eu vi reclamando e batendo e tal. Mas como assim? Pera aí. Quer dizer, então, qual é a história dessa pessoa? Ela está preocupada com o uso do recurso público? Não, ela não está preocupada com isso. O que ela quer é que você não faça nada, que você não tenha dinheiro nenhum e que você perca as eleições e que você seja destruído. Não são amigos do MBL, eles são inimigos do MBL. E como eles são inimigos do MBL, eles querem o mal do movimento. Então, esses 4 pontos que eu aqui descrevi me deixam muito seguro, muito confiante de que essa foi uma excelente observação que eu fiz lá atrás. Eu fico muito feliz que o MBL esteja utilizando. Quer dizer, o MBL não, que os candidatos, enfim, que estão aí estejam utilizando o fundo eleitoral. Acho que isso tem que ser assim daqui para frente e adiante, né? Quando houver a missão, as coisas vão ficar mais complicadas, porque ela vai ter muito pouco recurso. Mas no dia que tiver recurso, tem que usar o recurso sim. E é para usar. E mais do que isso, eu vou um pouco além. Eu vou além disso. Todas as medidas que estiverem dentro da legalidade e que nos fortaleçam devem ser tomadas sempre. Por todos e ponto. Não se faz a escolha, não se deve fazer conscientemente a escolha de atar as suas próprias mãos, enquanto você está numa disputa com adversários muito duros, que sequer ficam dentro do âmbito da legalidade. Porque os nossos adversários, eles escapam ao âmbito da legalidade. A gente não vai escapar ao âmbito da legalidade, mas não pode ficar com a mão, né, presa por conta de um delírio, não pode. Isso aí não tem sentido nenhum. Essa é a minha opinião. Bom, vamos voltar. E mais uma discussão que o professor Ricardo se mostrou correto ao longo do tempo. Lembra que eu era bem crítico quando você falava em live? Com certeza, eu lembro disso. Você dizia que era o fim. Que ia ser um apocalipse, que era uma coisa... Depois eu tomei o peso da realidade no lombo quando eu fui fazer com o Betec 2022. Traumático. Pois é. Tomou a fundão pio. Por causa de 2, 3 mil votos, não consegui entrar. Foi triste. Enfim. Vamos voltar à discussão. Eu tava falando que, de um lado, que ainda tá apoiando o Bolsonaro, sem o Bolsonaro, que acha que isso foi bom, né? Agora eu vou retomar meu ponto. Por que eles acham que o Marçal fazer o contato com o Bolsonaro foi bom? O Bolsonaro tá tendo muito... tá tomando muito hate do próprio público na rede. E ele conseguiu estancar isso agora. Falei, concordo. Ele conseguiu estancar. Ele conseguiu ter uma sobrevida aí na disputa. Agora eu tô falando em São Paulo, já que a gente tá falando de Marçal. Chances e pode ser uma boa jogada pro Nunes. Isso. Os ânimos agora ficam, sabe, tranquilos. Fica tudo mais apaziguado. Não tem guerra na direita bolsonarista por um tempo. Começa a TV, o Marçal vai perder toda essa vantagem que ele tem. Vai perder, porque ele não vai ter como responder. Só pelas redes sociais e assim. Já vai chegar no teto logo, acho assim. O Geraldo Alckmin também tinha toda a TV na época que ele disputou com o Bolsonaro. Mas é TV de vários candidatos atacando ele. E outra, o Ricardo Nunes, segundo essa análise deles que eu achei interessante, o Ricardo Nunes, ele tem um teto para baixo também. Porque ele tem a máquina na mão. Sim. Ele sempre vai estar disputando o segundo turno. Esse é um ponto. Então, vamos lá. Eu acho que tem alguns elementos aí de wishful thinking no seu raciocínio. Não é meu esse raciocínio. Eu peguei. É como eu ia falar que não tem como parar o Marçal, eu tive que mudar agora. Tem o debate. Eu tô pegando. Então, mas o que rola, cara? Algumas coisas aí que eu acho que estão mal colocadas. Primeiro, a gente não sabe qual é o teto para baixo que ele tem, ou seja, qual é o piso. Também não existe teto para baixo, mas qual é o piso eleitoral? A gente não sabe. Então, Junito, a gente não sabe qual é o piso do cara. Será que o piso do cara o habilita necessariamente a estar no segundo turno? E se o piso do cara for 15%? E se for 12%? Se for 13%? Se for 10%? Depende. Ele pode ter um piso que não o leve para o segundo turno. Primeiro ponto.
E a gente não tem como saber. O único meio de saber qual é o piso eleitoral dele é ele ser mais desgastado e mais enfraquecido, né? A segunda coisa, eu não acho que o Bolsonaro fazer as pazes, que o bolsonarismo fazer as pazes para o Marçal é uma coisa boa para o Ricardo Nunes. Eu não vejo sentido nenhum nisso. Porque quando o bolsonarismo estava atacando o Marçal, havia ali uma esperança, uma possibilidade dele arrancar alguma predileção do eleitorado de direita que estava se voltando todo para o Marçal. Como o bolsonarismo desistiu de fazer isso, porque a briga estava muito dura e eles estavam perdendo, e note, isso é muito importante, porque essa foi a primeira vez na história dessa nova direita brasileira, com o Bolsonaro aí, que isso aconteceu. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. O núcleo duro do bolsonarismo, a família Bolsonaro, o próprio Jair, de estar atacando alguém e perder no ataque no campo da direita, ou seja, o eleitorado de direita olhar e dizer, não, pera aí, Bolsonaro, eu tô com ele, não tô com você. Isso nunca tinha acontecido. Isso é a primeira vez. Muito chocante para eles, muito chocante para todos. E ocorreu justamente em relação ao Pablo Marçal. Então, mas veja, mesmo numa guerra que você perca, você fere o adversário. Então, se o bolsonarismo continuasse a enfrentar o Marçal, talvez o bolsonarismo saísse derrotado, mas talvez o Marçal também saísse ferido. Ou seja, ele perdesse ali um percentual do eleitorado. Não sei quanto, sei lá, 1%, 2%, 3%. Às vezes, perder pouco, 3%, 2%, 2,5% é suficiente para ele não ir ao segundo turno. Talvez fosse suficiente para ele não ir ao segundo turno e o Ricardo Nunes ir ao segundo turno. Então, não acho que a pacificação é uma coisa boa para o Ricardo Nunes. Terceiro ponto, tempo de TV, propaganda na TV. Beleza, esse é um ponto válido, eu acho que você está relativamente certo nisso aí. Ele vai ter muito tempo, a coligação dele que ele tem é 6 minutos, é mais de 6 minutos. Isso assim, é uma barbaridade de tempo na TV que ele tem, assim, muito tempo mesmo. Ele tem muito tempo mesmo. Mas nós já vimos candidaturas antissistema, como é o caso do Marçal, prevalecerem sobre o tempo de TV. A gente viu isso em 2018. Esse foi o grande exemplo. Então não é garantido que tendo tempo de TV aí vai significar... Depende, cara, depende. Depende do que ele vai colocar na propaganda. Eu confesso que eu não tenho nenhuma confiança nesses marqueteiros de político tradicional. Eu acho que eles fazem um trabalho muito ruim. Muitas vezes eles fazem um trabalho ruim. Às vezes eles podem atacar mais. Quem tá fazendo um bom trabalho é o marqueteiro da Tabata. Mas depende, às vezes não. Às vezes o cara vai e faz uma propaganda, velho, absolutamente convencional, falando de saúde daquele jeito alquimista que ninguém liga. E o ataque ao Marçal é um pedacinho da propaganda dele. Não dá pra saber de antemão. Ou se o ataque é muito grande, às vezes pega um eleitorado e o Marçal reverte. Ele tem redes que alcançam milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, assim, eu não acho que tá garantido isso. Claro, as tentativas de parar, o cara tá aí. Tem um detalhe sobre ele que é o seguinte: se ele não vai ao segundo turno, se o Marçal não vai ao segundo turno, aí eu acho que o Marçal para a direita cai muito. Assim, automaticamente cai muito, porque gera aquela sensação ele deixa de gerar aquela sensação do inevitável. Você veja, um dos elementos da comunicação dele é a inevitabilidade. Que é a mesma coisa, essa é a mesma estratégia que o Bolsonaro adotou lá atrás. Ou seja, vai dar Bolsonaro e é Bolsonaro no primeiro turno e tal. Por quê? Porque isso gera no eleitor, no militante, na pessoa que está ali, um afã de energia. Então o cara fica energizado, ele quer falar com todo mundo, ele quer divulgar o seu candidato, porque ele sente que é o inevitável, ele está do lado da história. Eu estou do lado do destino, eu estou do lado de forças superiores, isso vai acontecer de qualquer jeito. O Marçal usa essa simbologia o tempo inteiro, toda hora ele fala, não vai ter segundo turno, vai ser no primeiro turno, ele bota a camisa que vai ser no primeiro turno, ele diz faz o M que vai ser no primeiro turno, não tem o que fazer. Se ele simplesmente não vai para o segundo turno, aí ele morre, completamente. Porque aí perde o sonho, aí o cara vai dizer, não foi. Aí eu acho que ele vai... Se ele quiser ir pra presidência, ele vai muito enfraquecido. Aí é um perigo pra ele. Sabe por que é um perigo pra ele? Porque aí, se ele sai da briga... Porque agora tem a figura do Boulos.
Então, qual é o argumento que o marçalismo, digamos assim, e o próprio Pablo Marçal estão usando nessa guerra civil contra o Bolsonaro? Tem o Boulos, que é notoriamente um comunista, um radical de esquerda, e vocês, pô, vocês não querem me apoiar para apoiar esse outro cara aí, que é meio do sistema, pá, pá, pá. Esse é o argumento. Se ele perde a disputa, se ele não vai, aí acabou, cara. Aí eu acho que o bolsonarismo pode cair em cima dele, entendeu? Pode ir para cortar as asas dele com toda a força, num contexto que ele não vai ter mais o Boulos para utilizar, não vai ter nada para utilizar. Ele vai ser simplesmente um cara que tentou e perdeu, diante de um bolsonarismo empoderado, que vai dizer o seguinte: meu irmão, você não é esse fenômeno todo não, o fenômeno é o capitão. O capitão foi lá e ganhou a eleição para presidente em 2018, contra tudo e contra todos. Você não foi nem ao segundo turno da prefeitura de São Paulo, você é Zé Mané, você é pequeno, meu irmão, você é coisinha de nada. Aí ele se complica. Então, a essa altura do campeonato, ele precisa ir mesmo para o segundo turno, embora eu ache que não necessariamente ele precisa ganhar. Eu acho que se ele for para o segundo turno com o Boulos e ele eventualmente perde, eu acho que ele ainda sai forte. Porque aí ele pode dizer, que o sistema e o Lula e todas as forças, e agora, ele cria uma narrativa de que ele foi roubado. Também tem essas coisas, né? Criar a narrativa de que você foi roubado, que não se dê essas urnas, e vai com uma conversa dessa. Ele pode ir por esse caminho. Talvez urna ele não queira, porque agora, né, Xandão tá aí todo poderoso, de olho em tudo, então não sei se ele vai querer dizer que a justiça eleitoral tá mal. Mas assim, eu não acho que o Ricardo tá fazendo nada pra parar o cara não, viu? Eu acho que tá uma campanha bem xoxa. Vamos ver. Vamos. Também não, mas veremos, vai ter 2 eventos agora importantes para decidir isso, que é a manifestação pró-Marçal do dia 7 de setembro, que já virou uma manifestação marçalista. Não é mais manifestação contra nada. Tá? Vai ser uma manifestação de apoio ao Pablo Marçal. Não vai ser grande. A TV que não, eu já amanhã, tô dizendo, eu não acho que vai ser grande essa manifestação dia 7. Acho que vai ser. Eu acho que vai. Não acho. Eu acho que vai ser ok. Agora alguns pontos que eu vou colocar aqui, baseado no que você falou. Na minha opinião, concordo. Se ele não for pro segundo turno, é a oportunidade do bolsonarismo se vingar, e mesmo assim vai sair muito destruído, ele vai sair muito ferido, porque vai ter... E os outros influenciadores que abraçaram o Marçal? E o Nicolas? Então, mas aí o bolsonarismo tem que ir em cima desses caras também, né? Vai virar uma guerra, assim, a guerra civil na direita não vai parar, ela vai continuar. Não concordo. Não com o Marçal, eles vão... Não é assim, mas prossiga. Eu acho que assim, vai ter muito... Porque agora, por exemplo, o que está acontecendo agora, professor? Nesse momento, esses caras é tudo cadela, gente que tem aquele Superman, sabe o Superman? Superman, ele foi um dos primeiros aí a abraçar o Marçal e tal, marcou essa manifestação e foi proibido de falar na manifestação agora. Tá tendo guerra já entre eles. Eu sei, mas o que rola é o seguinte, cara, esses caras aí todos, eles são todos cadela. Eles não são pessoas corajosas, eles não são pessoas que vão tomar decisões de autonomia e tudo mais. O que eles viram no Marçal é o seguinte, eles viram no Marçal uma escapatória do Bolsonaro. Porque para eles, a questão é a seguinte, o Marçal é de certa maneira um libertador. Porque é muito ruim estar sob o peso do bolsonarismo. O bolsonarismo não é uma coisa boa pra quem tá embaixo. É bom assim, você consegue like, voto, beleza, mas você tem que ficar ali dizendo amém. Então eles viram no Marçal. Se o Marçal perde, não vai pro segundo turno e tal, esses caras voltam pro Bolsonaro, que eu acho, arrependidíssimos. Esses que se bandearam, que abriram as asinhas, serão os primeiros a jurar fidelidade ao capitão, a dizer eu te amo, capitão, a ficar lambendo o saco. Você vai ser isso, cara. Você vai ver um espetáculo de gente mais do que submissa ao Bolsonaro. Essas pessoas vão ficar mais submissas ao Bolsonaro do que depois. Sabe por que elas vão ficar? Porque elas vão ter visto o seguinte, chegou o maior coach do país, ele é o maior coach do país. E o maior coach do país nem foi pro segundo turno. E eu falei mal do mito. Tô lascado. O que eu vou fazer? Eu tenho que agora ficar com o mito. Eles vão ficar com muito medo. Eles vão sentir, não dá, realmente é impossível sair da coleira do Bolsonaro. A coleira do Bolsonaro tá matando. Eu não vou ter coragem de dizer, não, agora é marçalismo. Que nada. Porra nenhuma. Não vou ficar segundo ponto. Bela
pela colocação. Eu discordo ainda um pouco, porque eu tenho visto, mesmo antes de Marçal, muitos começarem a se rebelar porque o Bolsonaro é muito frouxo. Eles chamam de o frouxonarismo. Existe o frouxonarismo agora. Tá? E eu acho que o Pablo Marçal chegou e bagunçou tudo. Assim. Ele pegou o público, que antes cada um tinha o teu cercadinho de público, e deu uma bagunçada, sabe? E isso aí a briga pelo próprio público para recuperar, às vezes, ou pegar o público do outro vai ser guerra. Outro ponto. Pablo Marçal, segundo turno, eu acho que o Bolsonaro vai ser preso. Vai levar a prisão do Bolsonaro, o Marçal, segundo turno. Explico. Pablo Marçal, é um raciocínio curioso, não tinha pensado ele nisso. já é o candidato a presidente. Ele já é o candidato a presidente, ele já é o líder da direita, se ele for pro segundo turno. Acabou o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai ter muita coisa a oferecer. O Bolsonaro não consegue se movimentar por causa de confusão com o STF. Nesse momento ele está negociando o esvaziamento da manifestação do dia 7 em troca de algum inquérito, para o Xandão tirar algum inquérito. Está nesse momento os interlocutores do Bolsonaro fazendo isso. E ele não tem mais nada a oferecer. Então, Marçal, líder da direita. É o marçalismo, não vai mais ter bolsonarismo, vai virar um nicho Bolsonaro. Tá? E o Xandão tá lá apanhando no mundo. Cara, assim, tá apanhando do Elon Musk, tá ganhando fama mundial de ditador. Daí tem o cara o inimigo dele que ninguém mais liga. Você acha que o Marçal vai arrumar briga com o Xandão por causa do Bolsonaro? Não acho que ele vai arrumar briga com o Xandão por causa do Bolsonaro de jeito nenhum. Dane-se! Pau! Cadeia no Bolsonaro. Tem a única coisa que tá deixando o Bolsonaro fora da cadeia é o prestígio dele e o poder eleitoral dele. Mas e o Valdemar? Tem uma certa coerência. O Valdemar vai querer o Marçal! Isso, mas... Vai chegar Marçal! Exatamente, Toma, mas o Valdemar tinha acordos com o Bolsonaro. Você acha que o Valdemar... Ele vai jogar pela janela? Imagine, o Valdemar tá lá muito preocupado em honrar acordos com o Bolsonaro. O Valdemar, o grande mensaleiro da República. Ele tá vai lá, de Deus... Mas eu fiz um acordo com o Bolsonaro, não posso deixar o presidente mal. Ele vai de Deus, pátria, saúde, família e não sei o que lá. Faz o M! Faz o M na mesma hora. Agora, eu só acho o seguinte, faz muito sentido o que você falou, é bastante coerente. Ou seja, ele perde a força eleitoral, que é aquilo que o impedia de ir na cadeia, e ele vai lá e ser preso. Mas me parece que aí o sistema vai ficar preocupado com o Marçal, não tanto em fazer desforra com o Bolsonaro. O PT quer muito prender o Bolsonaro, mas eu não sei se o sistema político vai botar essa energia pra prender o Bolsonaro. Eu acho que eles vão estar mais preocupados em ver um jeito de conter o Marçal. Outra coisa, você acha eu que não acho necessário... preocupado com o Marçal? Acho. O Xandão assinou o negócio dele, da candidatura dele, irmão. Sim, mas também, Sim, mas ele tem que fazer. Essa preocupação. O Xandão tá tão preocupado com o Pablo Marçal que permitiu ele concorrer. Não, eu sei, mas... Vê se alguma rede do Pablo Marçal caiu. Não, mas olha só, veja só. Primeiro, não necessariamente o Alexandre Moraes vai tomar todas as decisões arbitrárias que existem, inclusive derrubar o Marçal, impedir o cara de candidatar. Não é isso. Mas eu acho que eles têm um radar, eles olham que tá pintando uma nova liderança, um discurso meio quente, umas coisas assim, eles vão ali sondando. Então eu acho que uma certa preocupação existe. Claro, eu acredito que uma gestão Marçal, isso é uma coisa interessante a se especular, eu acho que uma gestão Marçal vai ser uma gestão muito tranquila, no sentido de que eu não acho que ele vai tentar dar golpes de Estado e fazer coisas muito tresloucadas, eu não acho que ele vai fazer nada disso, porque ele não tem a pretensão de promover uma mudança muito grande no Brasil. Ele não quer nada disso, cara. Ele quer ganhar dinheiro e ser reconhecido como um membro da elite e ter a mão dele apertada por uns caras importantes aí, pelos grandes industriais. É isso que ele quer, cara. Então, se ele fizer uma gestão, seja em nível municipal, seja em nível federal, a gestão seria muito boa. Eu acho que ia ser uma coisa assim, soft, uma gestão ok. Eu não acho que ele seria um prefeito terrível, não. Vou ser franco. O que eu acho que ele faria? Ele colocaria uns técnicos lá, ia deixar a coisa do jeito que tá, a cidade normalmente correndo do jeito que tá e pronto. Ia se dedicar a fazer marketing. Ia fazer um puta marketing de tudo que ele fizesse. E, obviamente, ele ia fazer algumas coisas assim meio, sabe, apoteóticas, para inglês ver, né? Qualquer coisa que não tivesse muita efetividade, mas parecesse ter muita efetividade. E ele ia se concentrar nisso, fazer um grande marketing. Ele faria uma gestão assim.
Pô, ele faria um grande marketing, assim, ele poderia fazer a gestão desastrosa em São Paulo. Eu acho que ele não vai fazer nada. Não Eu vai acho que fazer ele nem nada. vai entender como é que funciona São Paulo. Vai colocar aqueles malucos Não vai colocar que maluco. tão, vai colocar maluco. Que nada. E Quem mesmo tá na assim- campanha e mesmo dele é o assim, pessoal ele do vai fazer um Dória, marketing. Júnior. Ele vai fazer É o um Dória marketing que tá na- fazendo é o Dória a que tá na melhor campanha gestão que São Paulo já teve. Hã? Melhor. Mas agora, voltando ali, rapidinho, professor, você falou, que ele não tem, ele não quer dar golpe de Estado. Concordo, agora você imagina, sei lá, pessoas da corte que temiam uma tomada de poder pelo Bolsonaro, digamos. Tem um cara que tá destruindo a base do Bolsonaro, tá pegando toda a base do Bolsonaro. Ele não quer dar golpe de Estado, ele quer construir um prédio gigante e ganhar dinheiro vendendo curso. Quem que é perigoso? Lógico que é o Bolsonaro, não é ele, né? Eu sei, mas aí, novamente eu vou falar, aí depende do diagnóstico que se faz. Porque também, assim, eu tô falando que ele não vai fazer nada, mas eu suponho que talvez ele queira fazer. A gente não tá dentro da mente do cara. E aí a elite política brasileira, o pessoal do STF, eles são senhores do seu próprio poder, né? Eles não querem ficar vendo uma sucessão de presidentes outsiders que chegam e agora... Não, eles querem um presidente, eles querem a volta ao Alckmin, figuras assim, entendeu? Há figuras institucionais que representam o status quo. O cara chegando, aparecendo, não é bom. Então há uma preocupação inerente a isso, querendo ele dar golpe de Estado ou não. É claro, o caso do Bolsonaro foi uma coisa muito mais extrema, né? Porque o Bolsonaro realmente se revelou um golpista. Talvez o Marçal se revele também louco, né? Eu não sei o que há na mente dele. Inclusive, cara, eu vou dizer uma coisa. Essa indústria dos coaches e dos pastores também. Tem muito pastor evangélico metido também com programação neurolinguística, com hipnose, com essas coisas. Esses caras, eles são meio sequelados da cabeça. Isso é uma sensação que eu tenho muito forte. Que não são pessoas inteiramente normais. Veja, ele levou uma galera pra montanha lá. Teve esse episódio famoso, a galera quase morreu e tal. Ele tentou levantar morto. Então, Duas vezes. Mas aí é que está. Aí a gente vai dizer, mas é pura picaretagem. Mas às vezes o cara também é um pouco mitomaníaco dentro da cabeça dele. Existe isso. Às vezes as pessoas começam a acreditar que elas têm algo de muito especial que ninguém na humanidade tem. Porque, veja, esse é um cara que veio de baixo e ele construiu um império. Pô, o cara construiu um império. O cara tem ele tem muito dinheiro. Não é um bilionário, mas ele tem muito dinheiro. Né? E mais do que dinheiro, ele tem uma enorme quantidade de pessoas que o adoram, que o idolatram. Que ele aparece no palco, as pessoas gritam o nome do cara, elas ficam ali, o cara passa e anda. Então, um cara desse, pra ele achar que ele é um predestinado, ele sentir um carisma messiânico dentro da cabeça dele, embolando o juízo dele, é daqui pra ali. É fácil de achar isso. De achar que agora é você. Então, às vezes, o cara sobe ali ao poder, ele quer fazer algumas coisas. Ele dá umas loucuras. É bem complicado de administrar isso aí.